Vamos supor que você pudesse escolher trabalhar em um dos países dessas duas listas. A lista 1 tem Canadá, Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia, e a lista 2 tem Nigéria, Congo, Bolívia e Venezuela. Você escolheria um país de qual lista? Se você escolher um país da lista 1, então provavelmente você é a favor de uma reforma trabalhista no Brasil, mas ainda não sabe. Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia estão entre os países com as leis trabalhistas mais flexíveis, segundo o relatório do Banco Mundial. Já a Venezuela, a Bolívia, o Congo e a Nigéria têm as leis que mais protegem os trabalhadores. A legislação trabalhista brasileira foi criada no auge da ditadura de Getúlio Vargas. Foi baseada num documento chamado Carta del Lavoro, feito pelo Partido Nacional Fascista da Itália. É bom lembrar que a maioria dos empregos que existem hoje não existiam na época, e essas leis já não funcionavam na época da Itália fascista. Nossas leis trabalhistas são tão retrógradas que muitas vezes o empregado é obrigado a dar metade do seu salário para o governo sem nem saber disso. Por exemplo, se você ganha um salário de R$ 1.200, provavelmente seu patrão tem de pagar aproximadamente outros R$ 1.200 diretamente para o governo. Quem é contra a reforma trabalhista diz que esse dinheiro volta para o trabalhador. Será mesmo? Vamos pegar o FGTS como exemplo. O trabalhador é obrigado a dar 8% do seu salário bruto para o FGTS, que é uma espécie de poupança administrada pelo governo. O problema é que esse dinheiro é tão mal administrado que rende menos do que a inflação. Ou seja, na prática, o dinheiro de milhões de trabalhadores é literalmente roubado todos os meses. Depois de ver tudo que está acontecendo com a Petrobras, com os fundos de pensão, com o BNDES, você realmente quer melhor deixar o dinheiro do seu trabalho na mão dos políticos? Eu acho que não, né? Países com leis trabalhistas mais flexíveis são mais ricos por uma razão muito simples. Se você fosse um empresário, ia preferir criar empregos num lugar em que é difícil contratar e mais difícil ainda para demitir, ou num lugar que não te desse dores de cabeça para empregar ou para demitir? E se você escolhesse um país para trabalhar, você escolheria um lugar em que você pode negociar coisas como o seu salário e a sua carga horária, ou um país que te obrigasse a aceitar as condições impostas pelo governo? Se flexibilizar as leis trabalhistas é bom para o trabalhador, por que os líderes sindicais são contra? A resposta é simples. Graças à unicidade sindical, que impede que haja concorrência entre sindicatos, esses líderes possuem verdadeiros monopólios em suas mãos e recebem dinheiro público por meio do imposto sindical. Como não existe transparência nem prestação de contas, diversos desvios milionários já foram descobertos. Ou seja, esses líderes sindicais, além de não representarem nenhuma classe, ainda lutam contra os trabalhadores que dizem defender simplesmente para proteger os próprios privilégios. Enquanto você trabalha o dia todo para sustentar sua família, o governo te rouba para sustentar a vida boa desse sindicalista. Aquela história de que toda reforma trabalhista só existe para tirar direitos dos trabalhadores é pura balela. É um discurso político vazio de quem não tem argumentos, mas quer defender uma lei atrasada e fascista. Por isso, não caia na conversa fiada daqueles que não trabalham, mas dizem defender os trabalhadores. Se você não quer continuar mandando metade do seu salário para o governo, ou se você está procurando um emprego, então você precisa defender a reforma trabalhista.